Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Onde a gente está? Ó, ó. E o que acontece? Muitas pessoas não vieram, principalmente criadores. Esperava muito mais criadores aqui para poder dar uma visão diferente na parte da criação, porque estão falando bastante de criadores, comercial, amador. E olha quem tá aqui, ó, também. Então, o que acontece? A polícia ambiental tá aqui junto. E uma coisa que eu fiquei meio intrigado, porque sempre falaram que o IBAMA era totalmente contra a criação de aves. E não, pessoal, não me falaram, não falaram para Sul, entendeu? Eu ouvi o presidente do IBAMA, que estava aqui ontem, falando. Eu vou ver se eu tenho alguns trechos dele, ver se eu pego a Sul um pouquinho, entendeu? Para pôr aqui para vocês verem que às vezes, eu não vou no congresso, eu não vou lá porque não tem nada a ver com a gente. O pessoal é sempre assim, entendeu? Muitas entidades que era para estar aqui, que diz defender o criador, não está aqui. E 50% do que foi falado aqui, mesmo em um negócio de preservação, foi sobre a criação comercial. Teve muita gente que defendeu o Barbante, legal, né, esse sobrenome, mas ele defendeu bastante a gente. E não tinha ninguém aqui. Para vocês terem noção, eu acho que tem 2 ou no máximo 3 criadores. Um ainda é o Beto, que vai palestrar aqui, mas eu vou deixar para vocês um trecho, entendeu, do que foi falado aqui. E quem não veio perdeu. E vocês, entidades que tá aí falando que defende a gente, tudo, botando na nossa cabeça que o IBAMA era a pior coisa, não. O IBAMA, ele aceita o criador comercial, porque tá legalizado. Não adianta você querer, entendeu? Não sei o que lá, não sou legalizado, o IBAMA pode bater. Sim, pode bater, porque tudo em cadeia do comércio você precisa estar legalizado. Por isso que a gente está se legalizando para estar adiante. E ver a palestra que ele deu foi muito boa. Se você não veio mesmo, perdeu demais, porque tratou de um assunto que é o que? De real importância para o criador. Não sei se a Conservário vai liberar essas palestras, tudo. Queria que liberasse. Quem não conseguiu vir, veio online. Mas eu vou deixar uns trechos aqui para vocês. Espero que vocês gostem e tente mudar, abrir um pouco essa mente, que a minha também era fechada. Vocês sabem bastante, entendeu? Sou bem fechado e vendo tudo que aconteceu. Tudo, tinha muita parte do governo que as pessoas falam assim, meu, eu tô de boca aberta com as pessoas que dizem defender e não estão aqui. Meteram o pau, sim, já fiquei sabendo. Meteram o pau aqui na galera que tá tentando mudar, trazer quem realmente precisa. Não adianta ficar fazendo abaixo-assinado, um monte de coisa que acaba não mudando nada. Vocês já viram, né? E o que acontece? Aqui pode ter alguma mudança, porque eles estão começando a ver a gente de outra forma. Até eu postei ontem no Instagram, quem não segue a gente já segue lá, Manual das Aves 2, sobre o que? Sobre o circovírus. Eles estão muito de olho no circovírus e na bolinha da vez, que é o que? Ringnet. Então aí, você está pensando em montar só um criatório, fique de olho aí ao monte rápido, entendeu? Que eles estão bem de olho na gente. Então roda alguns vídeos aí para vocês verem como é. Fala, então essa é só da abertura e hoje agradecer aqui a Conservária, a Unicamp, fico muito feliz de rever a minha. A gente está trabalhando muito para modernizar as estruturas certas, então os recintos estão sendo todos reformados para que a gente possa, no certas, acolher melhor esses animais, fazer reabilitação. O total de animais que chegam aos certas, algo em torno de 60% a gente consegue devolver para a natureza. A gente sabe que muitas vezes, quando são animais recém-apreendidos, né, eu fico
fico feliz de estar aqui com a Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental de São Paulo faz um trabalho importante nessa área. Muitas vezes os animais que são recém-capturados sequer vão para o certo, às vezes acabam sendo soltos, né? Ali onde está o pessoal ali pegando com a rede de neblina, com o marapu, com o alçapão, enfim. Mas chegam muitos animais do certo, esses animais que são ser reabilitados muitas vezes. A gente tem todo um processo de triagem, de quarentena, a gente tem muitas doenças circulando, então essa é uma preocupação presente nos nossos certos, então a gente tem que trabalhar tudo isso de forma integrada. E, obviamente, diminuir um outro problema, que é o problema da fraude dentro dos sistemas legais. Né? Porque a gente pode falar do traficante, aquele cara que vai lá na natureza, pega um bicho, né, e vai vender, que às vezes é um indivíduo para ele, ou é um monte de indivíduo para colocar no mercado. Mas a gente também tem algo dentro do sistema legal que a gente precisa enfrentar esse desafio. A gente também está constatando algumas coisas que é importante dizer. As novas gerações de pessoas estão tendo novos hábitos. A gente está pegando com muita frequência traficantes de pequenas cobras, de grandes repentes, né, de lagartos, de aranhas, de pequenos sapinhos, nós vemos batídeos, né, que a nova geração está querendo coisa diferente. Né, e isso para nós cria um outro problema. A gente tem criadores conservacionistas, mas a gente também tem os criadores comerciais. Né? Os termos científicos também é minoritário, mas a gente tem os comerciais. E esses comerciais, eles podem, né, em tese, para um criador comercial ter um animal de origem legal, e ele pode, sim, obviamente, comercializar esse animal. Isso existe no Brasil. A gente tem identificado algumas lacunas. Uma delas é criadores comerciais legalizados, licenciados pelos órgãos estaduais, mas vendendo animais sem origem, né, o que é um grande problema. Notadamente, aí se enquadram animais exóticos, que é uma lacuna que a gente tem, que a gente precisa vencer, porque tem exóticos que não causam problemas ambientais, mas tem exóticos que se tornam animais invasores, e isso é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil. A invasão que a gente está tendo agora no litoral brasileiro é a do peixe-leão, que foi um animal que começou a ser comercializado ilegalmente no mundo inteiro, invadiu o Caribe e está tomando conta do litoral brasileiro, pelo Caribe. Tem casos de invasão biológica provocada por esse comércio e responsável, muitas vezes responsável. Eu, particularmente, acho que a gente vai enfrentar isso com a educação ambiental. Eu acho que a gente precisa enfrentar isso com muita educação ambiental, as pessoas precisam entender a importância dos animais na natureza, precisam entender a questão dos maus tratos, a gente precisa mudar comportamentos. Acho que essa geração já tem coisas diferentes das gerações antigas, né? Eu acho que tem algumas coisas de avanço, mas por outro lado a gente tem a internet hoje e a normalização das pessoas, né, achando que pode ter onça em casa, que pode ter de maneira bastante responsável animais que não deveriam estar na casa das pessoas. Né? Então eu acho que esse é um tema. A gente lá trabalha com grandes problemas, grandes desafios no IBAMA, mas algumas das maiores crises que eu tive nesses 2 anos estavam relacionadas a animais que estavam sendo mantidos em cativeiro de maneira irregular e irresponsável. E quando você retira esse animal, você traz a opinião pública inteira contra. Né? No caso mais recente agora da jaguatirica, uma pessoa entrou no meu Instagram e disse que ia cortar meu pescoço e que ia ser com uma faca bem afiada. Se eu não devolvesse a jaguatirica para a pessoa, né, para a pessoa. Porque as pessoas passam a maior parte do tempo hoje, em vez de estar, enfim, se relacionando com outras pessoas, as pessoas estão passando hoje no celular, na internet, e as pessoas acabam recebendo uma enxurrada de vídeos, e são vídeos do mundo inteiro. E muita gente percebeu que um bichinho fofinho, né, atrai a atenção das outras pessoas. Né? Então, a gente se depara o tempo todo com o problema da internet, das pessoas divulgando coisas erradas, de informações errôneas, né? E muitas pessoas se sentem atraídas a ter um animal silvestre daquele em casa. Às vezes não necessariamente o mesmo, mas enfim, da mesma espécie,
mas a gente percebeu que a rede social hoje é um grande atrativo para as pessoas terem um animal em casa. No Brasil, aí eu vou dizer que é uma coisa que o meu entendimento do mundo, outra coisa é as leis, são as leis. Hoje no Brasil existe, obviamente, criadouros legalizados, existe um comércio legalizado, existem várias categorias de criação de animal em cativeiro, né? Então hoje no Brasil não é proibido, desde que seja um animal legalizado. Então isso é o que a legislação hoje no Brasil traz, a gente precisa ter clareza disso. Tem lacunas? Tem lacunas, eu vou até falar rapidamente delas, mas a gente tem a categoria do criador conservacionista, que felizmente são poucos no Brasil, são aqueles que se dedicam à conservação, com manejo de animais, que recebem animais de setas, quando esses animais não conseguem voltar para a natureza. A gente tem criadores conservacionistas, mas a gente também tem os criadores comerciais, né? Os termos científicos também é minoritário, mas a gente tem os comerciais. E esses comerciais, eles podem, né, em tese, para um criador comercial ter um animal de origem legal, e ele pode sim, obviamente, comercializar esse animal. Isso existe no Brasil. A gente tem identificado algumas lacunas. Uma delas é criadores comerciais legalizados, licenciados pelos órgãos estaduais, mas vendendo animais sem origem, né, o que é um grande problema, né? Notadamente, aí se enquadram animais exóticos, que é uma lacuna que a gente tem, que a gente precisa vencer, porque tem exóticos que não causam problemas ambientais, mas tem exóticos que se tornam animais invasores, e isso é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil. Uma invasão que a gente está tendo agora no litoral brasileiro é o do peixe-leão, que foi um animal que começou a ser comercializado ilegalmente no mundo inteiro, invadiu o Caribe e está tomando conta do litoral brasileiro, pelo Caribe, foi ali para a Venezuela, da Venezuela foi para a margem equatorial, foi para e está agora lá em Angola, né? Então, a gente tem casos de invasão biológica provocada por esse comércio e responsável, muitas vezes responsável. Eu, particularmente, acho que a gente vai enfrentar isso com educação ambiental. Eu acho que a gente precisa enfrentar isso com muita educação ambiental, as pessoas precisam entender a importância dos animais na natureza, precisam entender a questão dos maus tratos, a gente precisa mudar comportamentos. Acho que essa geração já tem coisas diferentes das gerações antigas. Eu lembro a primeira vez que eu levei uma surra na vida foi porque eu briguei com um cara que estava matando passarinho de estilingue. Eu tomei o estilingue dele, quebrei o estilingue e depois ele quebrou na porrada. Mas eu não vejo mais essa geração nova com estilingue na mão matando passarinho, você não vê, né? Eu acho que tem algumas coisas de avanço, mas por outro lado a gente tem a internet hoje e a normalização das pessoas, né, achando que pode ter onça em casa, pode ter de maneira bastante responsável animais que não deveriam estar na casa das pessoas, né? Então eu acho que esse é um tema. A gente lá trabalha com grandes problemas, grandes desafios no IBAMA, mas algumas das maiores crises que eu tive nesses 2 anos estavam relacionadas a animais que estavam sendo mantidos em cativeiro de maneira irregular, irresponsável, e quando você retira esse animal, você traz a opinião pública inteira contra, né? No caso mais recente agora da jaguatirica, uma pessoa entrou no meu Instagram e disse que ia cortar meu pescoço e que ia ser com uma faca bem afiada. Se eu não devolvesse a jaguatirica para a pessoa, né, para a pessoa que criava tudo em casa. A sociedade precisa mudar. A falta de recursos. Não está na hora de discutirmos políticas públicas que garantam repasses regulares de recursos para fortalecer essas iniciativas? Sim, eu tenho feito um esforço muito grande, né, com a minha diretora de Biodiversidade de Florestas, a Lívia está aqui, para que cada um dos CETAS tenha e mantenha uma rede de parceiros no seu entorno. A ideia é que a gente faça acordos de cooperação técnica com universidades, né, para dar um embasamento técnico, para formar mão de obra, para a gente poder ter ali um espaço de estágio, mas não só com instituições científicas. A gente precisa de ONGs que possam desenvolver trabalhos como o monitoramento do pós-moldura, o enriquecimento ambiental dentro dos recintos, uma triagem mais adequada, que possam conduzir projetos de conservação.
Eu dei o exemplo do bicudo, né? O bicudo é uma das aves carnoras mais valorizadas do Brasil. É uma questão muito mais interna do que externa. E é um animal que desapareceu da natureza. O pessoal não podia ver o bicudo. E hoje a gente está com 2 projetos de conservação de bicudo, né? Com a Guaitá em Minas Gerais e com o projeto bicudo lá em Januário, em Minas Gerais. E criadores estão entregando alguns bicudos para fazer parte desses plantéis e nós estamos reintroduzindo com muito sucesso. Então, a gente precisa de parceiros assim, em cada região do país. Tem estados que eu não tenho setas, o IBAMA não tem nenhum setas, por exemplo, no Pantanal brasileiro. Mas tem seta numa universidade, tem setas no estado, vamos apoiar. Tem lugar que a gente precisa de apoio, tem lugar que a gente pode dar apoio. Nós temos uma demanda que está aí, foi tocada muito hoje de manhã aqui, e essa demanda tem que ser atendida por alguém e os criadores comerciais têm atendido isso. Os criadores comerciais são muito responsáveis pelo conhecimento no manejo de ciclo de fauna no mundo inteiro. Isso não é só aqui no Brasil. Todos os sistemas de criação mais modernos estão dentro dos criadores comerciais. Tanto é que hoje o Agostinho estava aqui, quando as araras chegaram, mandaram para o criador do Beto, que é o criador comercial. Então, assim, porque quem sabe criar arara? É o Beto, que é o criador comercial. O avanço tecnológico que nós tivemos nos criadores comerciais foi incrível. Assim, eu sou da época que não existiam os criadores comerciais ainda e que nenhum zoológico brasileiro conseguia criar um papagaio. Isso mudou radicalmente. Os zoológicos brasileiros continuam não criando papagaio e os criadores estão criando papagaios aos milhares. De cativeiro de fauna brasileira com bancos de DNA. Isso nunca foi implantado, infelizmente. Mas amanhã vão ter especialistas que conhecem muito mais genética do que eu, o professor Carparrosa e o professor Aizeric, poderão falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu vou falar de um outro tema que para mim também é muito caro, que é a soltura. Eu acho que o maior problema de fauna hoje no Brasil não é a captura, é a soltura. Eu acho que esse é um problema seríssimo que nós enfrentamos no Brasil e nós não estamos olhando para isso. Nós estamos dizendo, os animais não podem ser eutanasiados, os animais não podem ser isso, não podem ir para cativeiro comercial, porque ele vai estimular o cara. Então vamos soltar. E solta. Os problemas de sanidade que nós estamos enfrentando, o Agostinho esteve aqui hoje defendendo setas, nós conhecemos os setas brasileiros. Aquilo é um liquidificador de patógenos. Então a gente traz os animais para os setas e depois solta os animais. O que nós estamos produzindo nas populações naturais? A Juliana esteve aqui, falou um pouquinho de depressão endogâmica e simplesmente só citou depressão exogâmica. Nós estamos acabando com estruturas populacionais históricas por solturas inadequadas. Históricas. Eu trabalho há 35 anos com um grupo de animais que são cervídeos, são mamíferos de grande porte. Se vocês me perguntarem quantas espécies de cervídeo tem no Brasil, eu digo para vocês, eu não sei. Eu estou há 35 anos estudando esses bichos intensamente, eu não sei quantas espécies existem. Então, assim, como a gente está fazendo movimentação de fauna, quanto a gente sabe para fazer movimentação de fauna no Brasil em termos genéticos? Aí dizem, não, mas a academia tem que preparar isso para a gente. Mas espera aí, não dá, é um negócio maluco. Eu não vou ter tempo para falar isso para vocês, mas enfim. Outro aspecto é demográfico. Coletar em uma unidade e você coletar em outra está em desacordo, mas eu tenho que comprovar que aquela coleta causou dano. Galera, estamos hoje na Vozes pela Fauna. E está acontecendo muito. Tem o IBAMA, tem o Polícia Ambiental, tem todos os órgãos aqui. Quem não veio, perdeu. E é muito complicado. Sabe uma coisa que eles estão discutindo sobre o circovírus? Você que está aí com seu plantel de rindineque, entre outras aves, entendeu? Não está ligando para isso, ou está falando que tem ave doente, não está nem ligando mesmo, que já vi em vários lugares, várias pessoas falarem isso. Tome muito cuidado, que eles já estão de olho no circovírus. A gente não tem esse mesmo entendimento em
relação a isso, porque a gente sabe, a gente está lá lidando com desigualdade de bicho saudável que chega nos oceanos. A maior parte são animais saudáveis. A gente sabe que existem protocolos e a gente precisa seguir esses protocolos. Para isso, a gente tem investido muito no IBAMA do ponto de vista de comprar os testes, de contratar os testes, contratar laboratório. A gente está montando um laboratório, a gente já montou um laboratório de análises clínicas, montamos um outro agora de genética, porque a gente também tem esse desafio, né? A gente está agora com mais de 100 peixes boi para soltar e a gente também está guardando uma licença. Então, a gente também tem esse mesmo desafio, tá? E eu só queria dizer que a gente tem dialogado para tentar encontrar uma solução. Não acho que as soluções são fáceis e são rápidas. Né? Tem animais super ameaçados que não tem ninguém hoje no Brasil olhando para eles. Seja sociedade civil, seja governo, seja universidade. E que chegam nas certas e não adianta eu falar, vou soltar e quem vai cuidar, quem vai olhar. Né? Às vezes, eu falo isso muito para mim aqui, às vezes a gente tem que dar uma chance para a natureza. Tem bicho que sabe se virar. Né? Então, vou dar um exemplo. Eu estava com um estoque grande de alguns grandes animais no CETAS. Grandes animais, vou dar exemplo. Estava duas bandeiras. Um monte estava na bandeira. A condição que os técnicos deram para a gente foi o seguinte: você quer soltar só com rádio polar. Colocamos rádio polar nesse tamanduás estão andando muito, tá a coisa mais linda. Né? E se a condição era colocar rádio polar, colocamos rádio polar em todos, soltamos esses animais. Tem um lobo-guará que nós soltamos perto de Brasília, que já está no Tocantins, o bicho andou pra caramba. Anseiam com a natureza. Eu trabalho há 40 anos em cativeiro. Eu estou plenamente convencido que isso é uma grande mentira. Eu fiz muitas solturas, mas eu não fiz solturas. Eu fiz solturas monitoradas. Eu sei o quanto os meus bichos sofreram quando eles voltaram para a natureza. Eu acompanhei o dia a dia deles e eu os vi morrer, muitas vezes, de fome, isolados num lugar, morrendo de medo, porque eles não estavam na casa deles. As pessoas não entenderam ainda que animais têm casa. As pessoas não entenderam. A casa não é a natureza. A casa é a casa dele, a casa é o lugar que ele nasceu, que ele conhece cada buraco, que ele conhece onde está a comida, que ele conhece onde está a água, que ele conhece todos os caminhos que estão lá dentro. Um bicho que a gente tira de um lugar e solta em outro, não solta na casa dele, e eles se pegam, eles ficam extremamente estressados, eles sofrem muitíssimo, a maioria morre. Todos os programas de reintrodução estão dizendo isso. Olha para o programa da Ararinha Azul, super bem feito, uma equipe fantástica. Olha o que está acontecendo lá, vários animais estão morrendo. Olha a reintrodução de mutum de Alagoas, o que está acontecendo com a soltura dos mutuns de Alagoas. Todos praticamente morreram. É difícil o bicho voltar para a natureza. Eu sou a favor do manejo de fauna. É preciso que eles voltem para a natureza, é preciso que a gente recupere essas populações, mas onde a gente precisa, e não fazer isso com qualquer bicho. Então, eu defendo, né, o manejo de fauna, e eu acho que o cativeiro, como eu disse, ele se conecta com esse processo. Se a gente pegar esses animais que estão certas e a gente tiver um incentivo para os criadores comerciais, porque nós estamos aqui discutindo política. Hoje, a legislação para a fauna, ela é impossível praticamente de você abrir um criador. Em São Paulo, eu não posso abrir um criador de animal silvestre da nossa fauna, porque o Estado não tem ainda só a lei da fauna nativa e não tem a lista PET. Então, você não pode abrir um criador. Então, lógico que os criadores não vão absorver esses bichos que chegam no CETA, porque não tem ninguém entrando em criador. Tem os amadores. Mas os criadores comerciais, por exemplo, não existe ninguém entrando. Por quê? Porque alguém vai entrar num negócio que... Bom, primeiro que não pode entrar. Não tem lei para que a gente entre. Então, só existem os criadores que estão antes da resolução do programa da lista PET. Então, aqueles criadores antigos ainda estão funcionando. Aqueles criadores novos, não existem novos, né? Então, aí começam o quê? Os criadores de exóticos. Então, os exóticos estão invadindo o Brasil. Por que os exóticos estão invadindo o Brasil? Porque a gente não deu uma oportunidade para a gente criar os animais nativos brasileiros. Então, eles estão invadindo, vão continuar invadindo, porque na visão dos órgãos ambientais,
nós temos que bloquear a criação comercial de animais selvagens. Então, enfim, uma discussão longa, eu não quero me delongar, o meu tempo já acabou. Eu acho que a gente vai ter tempo para discutir aí um pouco mais depois. Luciano, Antônio, Fernando, mas eu vou contar um pouco a minha história, porque eu acho que eu sou uma contradição num evento como esse. Vou começar um pouco do começo dizendo que eu sempre quis ser biólogo e a minha paixão era trabalhar com aracnídeos quando eu estava na faculdade. E meu avô, paralelo a isso, tinha um empreendimento de fauna homologado no IBAMA, foi o segundo do estado de São Paulo. Hoje a gente fala que é um criadouro tradicional e não antigo, né? E essa homologação deu a ele o direito de fazer a comercialização de animais. Pois bem, meu avô faleceu em 2005 e a gente da família não entendia absolutamente nada de nenhuma espécie. E ficou um negócio meio estranho, né? Porque a gente falou assim, bom, vamos chamar o IBAMA, que na época fazia a gestão de fauna, para que a gente tomasse uma decisão do que fazer com esses animais. Quando a gente fez uma lista prévia na faculdade, eu levei essa lista até a minha professora, que foi minha orientadora do TCC e tudo. E ela falou, nossa, você tem todas essas espécies do empreendimento que era do seu avô? Eu falei, sim, a senhora conhece? Ela falou, eu não conheço nenhuma. Mas eu tenho um amigo que estudou comigo na PUC que eu posso te apresentar. E de lá para cá, a gente chamou o IBAMA e o IBAMA nos deu uma opção, duas aliás. Vocês entregam esses animais ou vocês continuam com o empreendimento? A gente achou meio estranho entregar tudo porque era um legado, era a vida dele. A gente falou, não, a gente continua. Quem já foi no empreendimento de fauna? Ninguém levanta a mão, todo mundo esquece de zoológico, porque todo mundo já foi no zoológico, né? Ah, mas quem já visitou um criado? Quem é a favor da criação comercial? Um outro ali levanta a mão, um pouco com vergonha de levantar. Mas vocês já visitaram o empreendimento de fauna nessa categoria? Porque geralmente as histórias e as matérias que a gente vê é tudo horrendo, né? É aqueles bichos sofrendo, é aquela coisa, filme de terror. Então a gente acaba sendo interpretado ou tendo aquela imagem de ser uma pessoa ruim que pratica essas atividades. Pois bem, mas é interessante, a gente precisa separar um pouco o joio do trigo. E eu trago aqui para vocês alguns números muito interessantes. De 90 espécies que a gente mantém até hoje no criadouro, tem uma em específico que foi foco do meu mestrado em conservação de fauna, que é uma parceria com a UFSCar, o Zoo de São Paulo e a USP, chama Marianinha. É um bicho muito fofo, lindo. E alguns anos atrás a gente conseguiu reproduzir 55 filhotinhos de Marianinha. Desses 55 filhotinhos de Marianinha, eles ficaram conosco 6 meses, porque a gente fez a incubação artificial das mesmas. 6 meses, 180 dias, né? Cada dia, a minha equipe fazia o trato de 8 vezes ao dia desses filhotes. E elas ficavam abrigadas dentro de incubadoras e dentro de um potinho que tem uma redinha, um papel higiênico e tudo mais. Esse potinho a gente trocava de 2 a 3 vezes por dia. Numa conta bem por cima, nesses 180 dias foram lavados e trocados 19.800 potes. A gente fez isso. E esses papéis higiênicos, essas redinhas, foram mais de 360 rolos de papéis higiênicos, 125 quilos de papa e, quando vai misturar, 540 litros. É um trabalho que geralmente a galera não conhece. Com o passar do tempo, a gente conseguiu mostrar alguns resultados bem impressionantes com a reprodução de aves não muito comuns. E isso chamou a atenção não só de pessoas que têm interesse em adquirir animais legalizados, como também dos órgãos ambientais. Esses ovos, e todo mundo acompanhou essa história, que revelou ser araras vermelhas, e a gente fez um trabalho bem interessante, mas eu chamo a atenção para vocês que a arara vermelha é um pistáceo muito maior do que uma marianinha. Imagine a quantidade de papa, a quantidade de potinho e o lugar onde a gente tinha que abrigar esses animais. Foi um período
absurdamente complicado para nós, porque a minha equipe ficou extremamente sobrecarregada. Não tivemos ajuda de órgão ambiental nenhum, muito pelo contrário, mas eu já conto essa história para vocês. Tá? Mas assim, existiu um caso de boas condutas, boas práticas que eu preciso contar, que não foi muito revelado. Nós ganhamos este ano o 15º prêmio do Hugo Werner, lá em Minas Gerais, de prêmio de melhor exemplo de fauna, para um projeto do papagaio chauá. O papagaio chauá, um animal da Mata Atlântica e tudo mais, que a gente também nunca teve nenhuma pretensão de reproduzir, criar, e enfim. Um belo dia, o IBAMA trouxe esses animais filhotinhos, eu lembro muito bem, foi em novembro, ou seja, Natal, Ano Novo, Carnaval, acabou, não existe mais. E a gente conseguiu, junto à equipe, reabilitar e fazer com que todos esses filhotinhos que vieram pesando 50 a 100 gramas chegassem no estágio de serem reintroduzidos. Isso foi muito interessante. Mas aí tem alguns problemas que a gente passa, né? Eu vejo muitos colegas aqui, inclusive do dia anterior, falar: poxa, a gente precisava se conversar, a gente precisava se entender mais, a gente precisava juntar as coisas. Vocês sabiam que os próprios órgãos também não conseguem, às vezes, conversar? Porque quando esses papagaios chauás chegaram na minha propriedade, a Secretaria do Estado de Meio Ambiente não foi alertada e queriam me multar. Eu falei: gente, mas vocês não se conversaram, né? Porque quando o IBAMA traz esses animais, a gente acredita que está tudo certo, né? Não estava nada certo. E eu fiquei feliz de ouvir do colega aqui, do Antônio, que talvez a CITES, ela vai ocorrer no Brasil. Porque a gente sofre muito também em tentar legalmente exportar e importar os animais, porque as pessoas, autoridades CITES no Brasil, eles inventam muitas regras. Então quando você vai, parece que eles vão testando você, assim, sabe? Então existe uma dificuldade, pessoal. O evento chama Vozes pela Fauna, mas eu gostaria muito que a minha voz fosse escutada. Existe uma dificuldade da gente tentar mostrar que somos lícitos e que a gente, às vezes, fica na mão de alguns analistas ambientais que não conseguem entender que existe o ruim e existe o bom. Eu vi ontem que o colega do ICMBio falou: olha, eu acho interessante que poderia haver um protocolo, alguma coisa a ser seguido, né? Porque a gente é sempre surpreendido pelos órgãos ambientais, falando assim: olha, hoje você pode, amanhã você não pode. Desde que a LC 140 foi homologada, que passou a gestão para os estados e não para a federação, ficou uma coisa extremamente complicada de você trabalhar com fauna, porque o estado, por exemplo, do sul trata uma espécie como exótica, doméstica, e no estado de São Paulo essa espécie não é doméstica, então não tem como você fazer esse trânsito legal. E quando você ela nos prejudica, né? Não só a gente que depende de licenças, mas também o caminhar dos projetos dos colegas aqui que estão aqui, né? Então eu acho que precisava ter realmente uma coisa mais específica, ou um protocolo a ser seguido e clareza, exatamente. E também, gente, precisa deixar a parcialidade de lado, né? Porque às vezes a pessoa não concorda com a sua prática e fica te cozinhando ali. Então existe um negócio muito interessante. Já houve óbito de animal em PANs porque houve demora no entendimento entre um estado e outro para fazer essa transferência do animal que estava doente no estado para vir ser tratado no outro. Então isso é terrível, né? Isso, poxa, faz a gente morrer na praia. E outra coisa também, o sistema que eu falo precisa, as pessoas que bolam isso, entender o outro lado, porque a gente fica refém disso. Então, às vezes não tem como, numa situação específica, você operacionar ele. E ligar lá é um negócio complicado, porque a pessoa está do outro lado, não entende a nossa realidade e começa a interpretar outros tipos de coisas. Então, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que queriam trazer
Porque a doação, às vezes, de animais é um negócio meio interessante, destinação, né? Às vezes tem lá uma arara, papagaio e tal. Então a pessoa fala assim, olha, eu tenho interesse em receber uma arara. Ah, mas você só recebe arara se for X papagaios. É um negócio assim, né? Quem é de setas, que está me ouvindo aí, sabe muito bem o que eu estou falando. E aí o que acontece? Aí a pessoa, ok, a gente recebe os papagaios. Quando foi feito o pedido para entrar no criadouro, o órgão ambiental, por parte da analista, falou assim, ué, mas você está sabendo que aqui no estado nós temos muitos papagaios, né? Por que você está pegando do outro estado? Então eu não vou autorizar. Então é um negócio... é um negócio complicado, gente. Então, precisa tirar essa parcialidade, essa coisa de sempre, nossa, deixa eu descobrir o que ele fez de errado, sabe? Porque quem liga lá e fala, olha, eu fui colocar uma anilha, mas o mouse rolou para cá, então a anilha... Quem liga no órgão ambiental falando isso, eu acho que fica longe da ideia de você querer fazer algo errado, né? Então, é um negócio a ser discutido. Então, precisamos, mais uma vez, fazer uma reunião com todos os interessados, né, setor produtivo, órgãos ambientais, porque, gente, nós estamos aqui no mesmo objetivo. A gente só está em cabines e setores diferentes, né? A gente quer combater, de fato, o tráfico, né? E eu, na qualidade de criador, o Abraão, o Antônio, a Luciana, o Capitão, nós temos ferramentas diferentes, mas que precisam ser compreendidas, certo? É isso aí. Participo do PAN da SPIX, participo do PAN dos Mutuns, né? Temos o Mutum do Sudeste, temos o Mutum de Alagoas, e tenho o prazer, a satisfação de participar de vários projetos de reintrodução de espécies extintas ou quase extintas de volta na natureza, que são projetos muito legais e que infelizmente tem cada vez mais necessidade. Eu hoje estou falando como representante do setor produtivo, então estou falando em nome dos milhares de criadores que existem no Brasil, da indústria, de todo o segmento PET brasileiro. O Brasil tem hoje o segundo ou terceiro maior mercado PET do mundo, né, com um PIB de mais de 70 bilhões de reais, e emprega milhões de brasileiros nessa atividade. Eu gostaria de começar a minha apresentação falando um pouquinho da minha visão, da visão do setor produtivo e especificamente voltando para como que a gente pode criar parcerias entre a iniciativa privada e o governo no intuito de mitigar aí os impactos do tráfico. Nós temos um papel enorme, uma responsabilidade enorme de diminuir o impacto negativo que foi gerado e procurar criar ações que mudam, que acabam com essa trajetória negativa. E o setor produtivo está à disposição para isso, né? Como eu disse, eu pessoalmente, nossa empresa participa de vários desses projetos. Infelizmente existe uma necessidade enorme desse trabalho, mas cada vez mais a gente também tem mais gente consciente sobre meio ambiente, cada vez mais a gente tem mais gente disponível e a fim de perder o seu tempo e a sua atenção e o seu dinheiro para ajudar, para conseguir criar ações e planos, para mudar essa realidade que é bastante sombria, né? Eu sempre inteiro estudando formas de fazer essa produção ser mais ética, mais íntegra, mais humana, não sei se o termo correto, mas a conotação do termo é com mais cuidado, justamente porque bilhões de seres humanos todos os dias comem animais, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que essa turma que é contra animal silvestre, contra a ave, coitadinho do passarinho, tal, devia entender que quando a gente chegou aqui, quando os portugueses chegaram aqui, os povos indígenas que são os brasileiros originais, viviam aqui há milhões de anos, viviam no meio da natureza, integrados, em equilíbrio, e tinham animais de estimação, e todos silvestres. E está tudo errado isso? Como é que a gente faz para fazer com que as pessoas não desejem ter animais? Porque elas veem fotos e elas ficam querendo ter animal. Qual foi o problema disso? Nós não
estamos vivendo um período onde a gente está respeitando cada vez mais as liberdades, as escolhas, as opções das pessoas e da maneira da gente enxergar o mundo? Será que é tão ruim assim esse grupo majoritário no nosso país que gosta de ter animal de estimação? Recentemente eu tive num fórum onde eu escutei uma pessoa dizendo que cães em apartamento sofrem maus tratos, porque não conseguem comer quando estão com vontade e não conseguem urinar e defecar quando querem. Será que essas pessoas já foram num apartamento e viram quão felizes e quão protegidos e quão seguros estão esses cães, esses gatos que vivem em apartamentos? Então, eu acho que a solução da nossa vida, a solução do nosso futuro é a gente estar em mais equilíbrio, mais integração e aprender a respeitar, a entender essa realidade que nos une tanto, que é a paixão pela natureza, e não ficar combatendo uns aos outros, como se a gente, por algum momento, tivesse o dom da verdade suprema. Eu tenho 59 anos. Muitas vezes na minha vida, eu descobri que uma opinião radical que eu tinha sobre uma questão, onde eu tinha certeza absoluta que eu estava certo, mais para frente eu mudei. Então a gente tem que, acredito que a melhor maneira da gente integrar e as nossas ideias, as nossas capacitações, é começar a olhar para o outro não como inimigo, mas como que a gente pode junto resolver esse problema. Criadores e proprietários, e alguns preferem chamar de tutores, não são do mal, não são os nossos inimigos. Muito pelo contrário, existem milhares de criadores registrados no Brasil de aves e todos são contra o tráfico. E mesmo que vocês possam não acreditar, se vocês pensarem no negócio desse criador, o tráfico é totalmente contrário ao negócio dele. Para abrir um criador, eu preciso de um registro, eu preciso de anos de rotina e de aprovações e de licenças e de planta e de contratar veterinário, de contratar biólogo. Eu preciso gastar dinheiro para fazer isso. Para que eu vou querer defender uma atividade ilícita? Para que eu vou querer estimular uma atividade que prega um animal na natureza e vai vendê-lo muito mais barato do que um criador vai vender? Então, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer, representando o setor produtivo aqui, é que criador não é traficante. O criador ama a natureza e respeita a natureza tanto quanto mais que aquelas pessoas que têm essa visão estéril que a gente não tem que chegar na natureza, não tem que interagir, não tem que participar, não pode pegar. Como eu disse em relação aos povos indígenas, o ser humano tem a necessidade inerente de se integrar à natureza. Nós somos um bicho também. Então o desejo de estar no mato, de estar na natureza, de estar perto dos animais é uma coisa bonita, é natural. Eu acredito que existam, vou já entrar direto porque o meu tempo vai acabar rapidinho, existem inúmeras atividades que nós podemos fazer junto. Nós estamos perdendo o hábitat numa velocidade enorme. A razão pela qual o hábitat está sendo perdido no nosso planeta, principal, é o aumento da nossa população. Nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. A nossa população cresce a um ritmo tremendo.